Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso e o amor do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, possa continuar crescente em nossos corações, de maneira que cada dia a gente se pareça ainda mais com Cristo. Meus amados, hoje, terça-feira, dando continuidade aqui à nossa lição, sobre o título é Quem Ama a Deus, Nós vimos esse título belíssimo aqui da nossa lição. E hoje, terça, nós vamos, antes de entrar nas duas perguntas de hoje, vamos recapitular rapidamente o que nós vimos ontem na segunda-feira. Ontem nós lemos, por exemplo, que Paulo, ele praticamente conclui esse assunto do casamento, comportamento no casamento, comportamento na igreja e para com o mundo, com a preocupação em relação ao testemunho que tem que ser dado ao mundo, Ele fala da mulher casada que vai estar ligado pela lei do marido ao esposo, Enquanto o marido viver. Se o marido morrer, ela está livre para casar, Com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor Jesus. Seja um casamento que tenha aprovação, que esteja ligado ao Senhor Jesus. A mulher não vai casar com qualquer homem, um homem que vai lhe afastar de Jesus, que não conhece Jesus, que não está ligado ao Evangelho, Pois bem. E vimos também que Paulo ainda dá um conselho, Deixando bem claro, não impedindo ninguém de casar, mas só alertando que se a mulher que perdeu o marido, ficou viúva, se ela continuar viúva, disse o apóstolo Paulo, segundo a opinião dele, inclusive, ele deixou bem claro, ela vai ter menos problemas, que aqui na nossa versão fala, será mais feliz, Ou seja, vai ter menos problema. Se ela saiu do casamento e vai entrar no outro casamento, ela vai ter mais problema. É isso que Paulo está dizendo, segundo a sua opinião. E ele diz que essa sua opinião não é uma opinião mundana, mas a opinião de alguém que estava sob a influência do Espírito Santo de Deus. Portanto, hoje, na quinta-feira, Paulo vai aqui mudar de assunto, o assunto casamento, a preocupação com a prostituição, do casamento ou fora do casamento, solteiro ou casado, em relação a sua relação com a igreja, a sua relação com o mundo, a sua relação com as pessoas de uma forma geral. Na quinta pergunta diz assim, qual era o conhecimento que a igreja de Corinto tinha sobre os sacrifícios feitos aos ídolos pagãos? Aos ídolos, Todo ídolo é pagão. Que relação faz Paulo sobre o conhecimento versus, o amor, ou o conhecimento e o amor? Que relação ele faz em relação a isso? 1 Coríntios 8, vamos entrar agora no capítulo 8. Vamos mudar aqui de assunto, Paulo muda de assunto. Casamento, agora vai entrar no outro tema, questão da idolatria, adoração a ídolo, etc. O verso 1 diz assim, com respeito às coisas sacrificadas aos ídolos, veja que ele muda completamente de assunto. Agora vou falar dos ídolos. Com respeito às coisas sacrificadas aos ídolos, nós sabemos que todos nós temos conhecimento. O conhecimento nos enche de orgulho, mas o amor fortalece. Veja que Paulo vai falar aqui de uma coisa ruim, que é a idolatria. E quanto à idolatria, Paulo diz, olha, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque vocês já sabem o que é idolatria. A igreja de Corinto sabia muito bem o que era idolatria, porque era uma cidade idólatra. O templo pagão que lá existia, os animais sacrificados aos ídolos, que a carne dele era partilhada com a população, principalmente com aquelas pessoas que se declaravam devota daquele ídolo, E aí, para o cristão que vivia lá em Corinto, quando ele participava desta carne, desta comida, desta festividade,
ele estava dizendo para aquelas pessoas que aquele era um ídolo dele. E isso para o cristianismo era um mau testemunho, era algo, né? Era algo feio, inclusive para os gentios que eram idólatras, né? Que sabiam que o cristão não podia fazer esse tipo de coisa. E então Paulo diz assim, olha, vocês já têm conhecimento disso. Ou seja, vocês têm conhecimento suficiente para não cometer esse erro. Aí Paulo diz assim, olha, esse conhecimento que vocês têm enche vocês de orgulho. Ou seja, vocês saberem que não pode adorar ou sacrificar a deusa Afrodite, você já sabe. Agora, muitos sabem, mas continuam fazendo. Então veja que ter conhecimento coloca na mente do apenas um orgulho besta, porque o que tem de cristão, né, nominal, apenas nominal. O cara diz que é cristão, que serve a Cristo, que pertence a uma igreja que é cristã e tal, que ele conhece a Bíblia toda decorada, sabe o que tem que fazer, sabe o que deve fazer, mas não faz. Então ele tem conhecimento, mas não pratica o conhecimento, apenas tem orgulho, porque eu já li a Bíblia toda, já li a Bíblia não sei quantas vezes de joelho, não sei o que, tal, já estou há 30 anos na igreja, já sou isso, já aquilo outro, mas ele tem esse conhecimento e esse conhecimento só traz orgulho a ele, um orgulho besta, né? Mas estava faltando o amor. Se ele tivesse um conhecimento juntamente com o amor de Deus, aí era uma pessoa poderosa no testemunho, porque o amor é quem dá o poder para a prática do conhecimento. Não adianta você ter um conhecimento cultural da Bíblia, conhecer toda a doutrina, ser um doutor nos dogmas, né? Abrir a boca e falar de forma erudita e as pessoas aplaudirem dizendo que conhecimento, né? Mas se não pratica, falta o amor. Sem amor não tem poder. Sem poder não tem obediência, não tem a prática, porque esse poder vem de Deus, né? Então, Paulo está dizendo bem claro que a igreja de Coríntios tinha conhecimento, mas tinha amor? É o questionamento explícito aqui. Se aí faltava amor à igreja de Coríntios, por isso que tinha alguns irmãos envolvidos lá com idolatria, e Paulo deixa bem claro aqui nos capítulos anteriores a preocupação de Paulo. E a idolatria, né, essa idolatria estava abrindo portas para que o povo também abrisse concessões para a imoralidade sexual, né, para a prostituição, para a fornicação, porque a porta da idolatria é muito larga para muitas coisas. Continuando, amados, vamos aqui agora para a sexta pergunta, que diz assim: o que Paulo revela sobre ser o mais importante na vida de um cristão? O mais importante na vida do cristão é o quê? Né? Paulo vai dizer aqui no versículo 2 e 3 assim: se alguém pensa que sabe alguma coisa, de fato ainda não sabe como deveria saber. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Que coisa linda, olha que coisa linda, né? Ainda falando da questão conhecimento, o contexto aqui está, né? A evidência do texto aqui é conhecimento, o conhecer. No verso anterior ele disse, olha, não adianta ter, em outras palavras ele diz, não adianta você ter o conhecimento do evangelho todinho, o que deve fazer, o que não deve fazer, mas não faz. Se tem conhecimento, tem orgulho por ter 200 versos bíblicos decorados na cabeça, mas não pratica esses versos, falta o amor, né? Aí ele está dizendo assim, ó, e se tem aí, e que tinha, né? Tinha. A igreja de Corinto era cheia de filosofia humana. É por isso que Paulo, nos primeiros capítulos, vai dizer bem claro que ele não foi lá com filosofia humana. Paulo fala contra as filosofias humanas, dizendo que ele foi lá com toda a humildade, havia deposto todo o conhecimento cultural que ele tinha, da religiosidade que ele adquiriu, e foi lá agora no poder de Deus, não era as filosofias humanas. Então a igreja de Coríntios ela tem essa característica
de pessoas que achavam que conheciam. Isso era do grego, isso era da cultura grega, né? É da cultura mesmo. Inclusive lá, né, na Grécia, né, na região ali onde estava situada a região de Corinto, a cidade de Corinto, né, naquela região ali, você tinha o aerópago lá, a região de Atenas, ali na Grécia, onde grandes filósofos se digladiavam lá, disputando para ver quem tinha mais conhecimento, para ser aplaudido, buscando glória, uma disputa que Paulo vai dizer que isso é bobagem, um negócio desse. Você ir para lá para disputar, para vencer o outro, eu sou mais inteligente do que você. Então, não tem muito sentido isso, né? Para o cristianismo, não, porque o objetivo do cristianismo não é você derrotar o seu inimigo, mas servi-lo e salvá-lo pelo seu serviço. É completamente contrário a essa ideia. Então, aqui nesse texto, Paulo está dizendo, né, aqueles que, orgulhosos pelo conhecimento que tinha, Paulo diz assim, ó, se você acha que sabe alguma coisa, você ainda não sabe o que tem que saber. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo o que todo homem espiritual, realmente sábio, já aprendeu. É que o conhecimento de Deus é um oceano e na nossa cabecinha pequena só tem algumas gotinhas, né? Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você entende que precisa de mais conhecimento dele. Quanto mais você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, mais você percebe que aquilo é um mundo infinito de conhecimento e que você conhece muito pouco e que você sabe que precisa de mais conhecimento, porque você precisa crescer para se fortalecer, porque na posição que você está é muito longe ainda daquilo que Deus quer que você chegue e que Ele vai fazer você chegar nessa posição. Então, Paulo, acho que com muita sabedoria, ele diz aqui, ó, se você acha que sabe algo, não, eu sou o homem mais qualificado aqui da igreja, eu sou o maior pregador, eu sou, né? Essa igreja não vai a lugar nenhum sem a minha pessoa, sem o meu conhecimento. Se alguém pensa assim, está equivocado, porque ele não sabe o que tem que saber ainda. O conhecimento não é dele, a igreja não é dele, é de Cristo. Então ele está sabendo demais, né? Sabendo demais sobre os enganos, nem tanto, né? Mas ele está sabendo demais dentro de um engano e sabendo quase nada da sabedoria, do que realmente é necessário, né? Para que o homem seja sábio sobre o verdadeiro conhecimento. Esse alerta que Paulo está fazendo aqui, diz bem claro aqui, preste atenção. Mas se você tem o amor de Deus, se você ama verdadeiramente a Deus, Deus se faz conhecer a você. Ele dá um conhecimento a você que você vai começar a conhecer a grandeza dele, a sabedoria dele, e quanto mais você olha para a sabedoria dele, a beleza desse conhecimento verdadeiro e grandioso, dessa riqueza, desse tesouro, mais você vê o quanto você é pequeno. E aí você não tem coragem de dizer, eu sei mais do que aquele irmão, eu sei mais do que aquela pessoa, eu sou mais qualificado do que aquela pessoa, eu sou a pessoa ideal, eu sou o escolhido de Deus, porque eu tenho um conhecimento que mais ninguém tem. Esse tal do eu sou, é um erro gravíssimo. Inclusive hoje, muitas culturas no mundo, principalmente aqui no Ocidente, né? Alguns antropólogos e pessoas falam muito isso da cultura americana, né? Não falando mal dos americanos, nem querendo diminuir os americanos, que é um povo, né? Um povo preparado, um povo muito sábio, um povo muito próspero, um povo, né? Com muitos recursos. Senão não era a nação mais poderosa do mundo, né? Não estou aqui criticando a nação, estou falando de um aspecto cultural que muitas pessoas trazem essa abordagem de forma científica, né? Muita gente aponta os americanos como uma nação assim de nariz empinado. Se você olha os atletas americanos que vão para o atletismo nas Olimpíadas, eles já entram ali com aquele nariz empinado, com aquela prepotência de que ele já ganhou aquilo ali.
O americano, ele exalta o primeiro lugar, o campeão, e eles não admitem o segundo lugar. Não aceitam o segundo lugar. A maioria, claro, né? A maioria. Porque isso está na mídia, isso está na cultura. A cultura de vencedor, a cultura de ser o maior, de ser o melhor, de não aceitar o segundo lugar, né? De ser o grande, o perfeito e tal. Então, essa cultura americana, que no passado já esteve na Europa, né? Antes de 1500, já esteve essa cultura na Europa, já esteve no poder turco-otomano, já tentou. Quem está no poder por cima, tem a igreja Católica Apostólica Romana da Idade Média tinha esse sentimento, né? Ao ponto de dizer que o Papa era um ser inerrante, um ser humano que morre, mas era um ser inerrante, que se ele escrevesse uma encíclica e dissesse uma doutrina nova, até Deus no céu tinha que se submeter ao que ele disse. E absurdos e abusos como esse aí, da ignorância humana, sempre se sobressaiu com esse espírito. E é esse espírito aqui que o apóstolo Paulo está condenando, né? Está condenando. O homem de Deus, ele é servo, ele é humilde, ele não é prepotente, ele não acha ser dono da verdade e nem se comporta assim. Porque se ele realmente conhece a Deus, ou seja, se ele ama a Deus, se ele conhece, ele ama. A Bíblia é clara aqui, ó. Deus é conhecido por ele. Olha que coisa linda. Se ele ama, ele conhece a Deus, Deus conhece ele. E aí, se ele ama, ele realmente conhece a palavra de Deus, ele está conhecendo cada vez mais a palavra de Deus e cada vez mais ele pratica. Ele não é uma pessoa que apenas tem orgulho do conhecimento técnico da teologia. Não. Quem ama e pratica tem um conhecimento que vai além do conhecimento cultural das religiões.